Fala pessoal, Francisco aqui mais uma vez e vamos lá resolver mais uma questão aqui do Enem. Vamos lá na leitura. Uma lanterna funciona com três pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificação 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Bom, vamos lá. Primeiro detalhe aqui, pessoal. A pilha que ele está considerando nessa questão, na verdade, é uma fonte de tensão real. É aquela que é composta por uma força eletromotriz e insere com uma resistência interna. No caso aqui, nós temos 1,5 volts de força eletromotriz e 0,5 ohms de resistência interna. Então, qual seria o nosso circuito equivalente aqui para essa questão? Vou mostrar aqui para vocês o que seria o nosso circuito equivalente. Seria alguma coisa parecida com isso. Então, esse é o nosso circuito equivalente. As três pilhas em série e a nossa lâmpada aqui na direita do circuito. Veja o seguinte, pessoal. As três pilhas estão em série. Consequentemente, as três resistências internas também estão em série. Então, eu vou poder fazer o que aqui na resolução dessa questão? Substituir essas três resistências de 0,5 ohms por uma resistência só de 1,5 ohms. Então, é isso aí que a gente vai ter como primeiro passo na resolução dessa questão. Então, já tenho aqui uma resistência só, representando todas as resistências equivalentes da minha pilha, de 1,5 ohms. E a lâmpada? O que é que eu vou fazer com essa lâmpada? Bom, eu já tenho aí uma questão que a gente resolveu, em que eu expliquei mais detalhadamente o que é que vocês vão fazer quando tiver uma lâmpada incandescente na questão de vocês. Basicamente, vocês vão considerar essa lâmpada incandescente como sendo um resistor. E aí, se eu tenho aqui um resistor, vamos lembrar lá das equações da potência, né? A potência elétrica ela pode ser dada por tensão ao quadrado dividido pela resistência. Quem é essa resistência? Nesse caso aqui, essa resistência é a resistência que representa a minha lâmpada. A questão me disse que quando alimentado por uma tensão de 4,5 volts, essa lâmpada vai dissipar uma potência de 4,5 watts. Então, fazendo aqui as substituições, 4,5 watts é igual a 4,5 volts ao quadrado. Tudo isso aqui dividido pela resistência da lâmpada. E aí agora eu vou só isolar aqui a minha resistência da lâmpada. Ficar um pouquinho mais fácil de resolver. Numericamente eu vou ter 4,5 ao quadrado dividido por 4,5, o que me resulta em uma resistência da lâmpada igual a 4,5 ohms. Pronto, então a minha lâmpada incandescente, ela nada mais é do que um resistor de 4,5 ohms. Então posso ter um circuito equivalente final em que eu teria mais ou menos essa configuração representada aqui. 1,5 volts, aliás, 1,5 ohms de resistência interna das pilhas, 4,5 ohms de resistência que representa a minha lâmpada e 4,5 volts que representa a associação das três pilhas ligadas em série. Só que qual é a questão? Alguém foi lá muito desapercebidamente e inverteu a polaridade de uma das pilhas.
Todo mundo já deve ter feito isso aqui alguma vez na vida. E aí o circuito vai ficar dessa maneira. Tenho aqui a pilha central, eu inverti as polaridades. O fato de ter invertido essa polaridade, pessoal, me faz perder a conexão em série que eu já tinha aqui analisado com vocês? Não faz. Eu continuo tendo uma conexão em série entre essas pilhas e essa lâmpada. Ou seja, eu continuo podendo dizer que existe uma resistência equivalente relacionada às minhas lâmpadas, aliás, às minhas pilhas, de 1,5 ohms. Só que agora eu vou ter uma condição diferenciada aqui na associação das pilhas. O que é que vai acontecer quando eu tenho essa conexão aqui? Se eu percorrer só essa parte aqui do circuito em que eu tenho as fontes, veja, começando aqui por essa mais do canto inferior e percorrendo no sentido horário, a gente vai percorrer ela do polo negativo para o polo positivo. É aquele sentido em que a gente considera que o potencial elétrico aumentou e aumentou quanto? 1,5 volts. Então essa pilha mais inferior é como se ela estivesse fornecendo 1,5 volts para o meu circuito. Beleza, vamos para a pilha aqui do meio, aqui a gente inverteu. Quando eu percorro ela, eu percorro como? Do polo positivo para o polo negativo. Então eu estou percorrendo a pilha no sentido em que eu consumo o potencial elétrico. E eu vou consumir quanto? 1,5 volts. Então, ó, na pilha mais de baixo eu forneci 1,5 volts, na pilha do meio eu consumi 1,5 volts. Saldo dessas duas pilhas aqui, zero. Uma forneceu 1,5, outra consumiu 1,5, então, em termos de potencial elétrico, as duas se anulam. Restou agora a pilha lá de cima, só 1,5 volts. Então, o que é que vai acontecer? Esse circuito vai ser um circuito que vai passar a ser alimentado por apenas uma tensão, né, uma diferença de potencial equivalente de apenas 1,5 volts. Como eu já tenho, aliás, como eu já sei que a minha lâmpada pode ser representada por um resistor de 4,5 ohms, o meu circuito equivalente fica isso aqui. Então é uma fonte de 1,5 volts em série com um resistor de 1,5 ohms, que representa as resistências internas das pilhas, e por uma resistência de 4,5 ohms, que é a resistência da minha lâmpada. Qual a corrente que circula por isso aqui? Agora fica fácil, né? Pela lei de Ohm, eu sei que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência equivalente. Quem é a resistência equivalente para esse caso? Dois resistores ligados em série, basta somar os dois, 1,5 mais 4,5, eu vou ter um resistor equivalente de 6 ohms, e aí para finalizar, a nossa corrente vai ser 1,5 volts, a tensão equivalente daquela confusão que alguém fez lá com as pilhas, dividido pela minha resistência equivalente, que deu 6. 1,5 dividido por 6, eu vou ter uma corrente elétrica de 250 miliamperes. Então, a corrente que vai circular por esse circuito, com essa inversão de uma das pilhas, é de 250 miliamperes. Alternativa A é o item correto aqui dessa questão. Se você gostou da resolução, já aperta aí no like, compartilha esse vídeo aí com seus colegas, mande para o seu professor, para a sua turma e se inscreva no canal que a gente ainda vai trazer bastante conteúdo aqui para vocês. Valeu, até nosso próximo vídeo.